Fala galera, Alexandre Gimenez aqui com um vídeo novo no canal e hoje é uma dica relativamente rápida de como congelar adequadamente a sua massa recheada. Tá? Então essa é uma dúvida recorrente, uma dúvida que acomete aí boa parte dos pastaios, principalmente quem está começando, né? Porque a comercialização de raviolis congelados, tá? Ela tem uma boa aceitação, ou seja, você consegue congelar, ela fica firme, ela fica fácil de manipular, né? Então é uma maneira interessante e bastante procurada. Agora, o que acontece, gente? A massa recheada, ela é um produto delicado, né? Um tipo de massa delicado, e ela tem algumas variáveis que podem comprometer o processo de congelamento. Tá? O primeiro deles, pessoal, se você trabalha com recheios muito úmidos, muito cremosos, recheios que têm um alto teor de umidade, tá? Você pode ter um pouco de problema, porque o que acontece? Você sabe que quando um elemento ele congela, tá? Ele tende a se expandir um pouquinho. Tá? Então, o que acontece muito é que recheios de alto teor de umidade, ao congelar, eles vão se expandir um pouco e eles podem acabar rompendo ou rachando a massa. A massa vai ficar firme por conta do congelamento, o recheio expande e acaba pressionando a massa e ela racha. Então, sempre que for fazer um ravioli que vá para o congelamento, o ideal é trabalhar com recheios com um teor de umidade relativo, tá? Um teor de umidade mais baixo, um teor de umidade que não comprometa esse processo, né? Como que você vai saber isso? Na realidade, pessoal, é mais uma questão de prática e de experiência, de sensibilidade, né? Você vai conseguir sentir um recheio que está muito úmido. Por quê? Porque ele fica mole, ele fica difícil de trabalhar. Quando você vai rechear, ele não tem estrutura, né? Então ele fica espalhando pela massa. Então você vai entender que esse recheio ele realmente tem uma quantidade de umidade grande. Tá? Então você precisa ter alguns artifícios aí para corrigir isso, né? Tem muitas pessoas que, dependendo do recheio, tá? A gente usa, por exemplo, uma farinha de rosca para puxar um pouquinho a umidade do recheio. Pode-se usar batata, também é bastante usado. Tá? Tem outros vídeos aí que eu vou trabalhar mais para frente em que eu vou falar especificamente sobre recheio e estruturação, vocês vão entender, tá? Então, o ideal é que o recheio esteja com uma boa estrutura, que ele esteja cremoso, tenha uma determinada umidade, mas esteja relativamente firme, não seja aquele recheio que espalha muito fácil, que esteja muito líquido, tá bom? Esse é o primeiro quesito. Segundo quesito, pessoal, a sua massa, ela tem que ter uma boa estrutura também, né? Uma boa elasticidade, né? Ou seja, ela não pode, mesmo depois de congelar, porque conforme ela vai congelando, se o recheio expandir, antes dela congelar, ela também vai ser pressionada um pouquinho, né? E vai expandir um pouquinho. Se ela tiver uma boa estrutura, uma boa elasticidade, é mais difícil dela rachar. Tá? Então, uma boa massa também, tá? Funciona bem para esse processo. Mas um detalhe primordial, tá? Na verdade, são dois detalhes primordiais. O primeiro, massa congelada, ela precisa passar por um processo de congelamento rápido, tá? O mais rápido que você puder. Por quê? Tá? Quanto mais rápido você congelar o produto, tá? Ele vai permanecer com as características sensoriais, as características de estrutura mais intactas, mais preservadas. Tá? Então, um ravioli bem congelado, ele vai ficar bem parecido, bem próximo em termos de qualidade, de um ravioli fresco. Tá? Agora, se o processo de congelamento levar muito tempo,
Tá? O que é muito tempo? Né? Então, assim, para você ter uma ideia, um ultra congelamento, tá, de um ravioli, é claro que isso vai depender do equipamento, vai depender da quantidade que você colocou lá, mas um bom ultracongelador com uma quantidade razoável de raviolis para congelar por vez, tá? Esse ultracongelador vai fazer o trabalho aí em 1 hora, talvez menos. Isso é um congelamento bem rápido. E o congelamento assim da massa fica dura, igual uma pedra mesmo, fica bem firme, bem congelado. Por quê? O ultracongelamento, ele não deixa que o produto crie macrocristais de gelo. Esses macrocristais, né, cristais de gelo maiores, vão fazer com que o produto desenvolva mais umidade aí no processo de congelamento e altere a estrutura natural dele. Quando você congela rápido, isso não acontece. Tá? Então você preserva mais a qualidade e a estrutura natural. Né? Então, às vezes a pessoa fala assim, mas massa congelada não é legal. Depende, né, pessoal? Se a massa for bem congelada, for uma massa de qualidade, sim, ela tem o seu valor, com toda certeza. Tá? Agora, você vai falar, professor, mas ultracongelador é muito caro, né? É um produto que não é todo mundo que tem. De fato, no mundo ideal, né, para você congelar massas, o ideal seria um ultracongelador, para você ter o máximo de qualidade, vamos dizer. Como a maioria não tem, como realmente é um produto de um valor que é relativamente alto, o que você precisa fazer? Coloca o seu freezer no máximo e deixa ele com o mínimo de itens possíveis lá. Se você conseguir deixar ele só para você fazer o ravioli congelado, perfeito. Por quê? Quanto menos itens e mais potência, mais rápido ele vai congelar. Melhor vai ficar o seu produto, tá bom? E o segundo detalhe muito importante é que esse processo de congelamento, nós precisamos proteger a massa também. Você não pode colocar a massa simplesmente em um recipiente e colocar ela no freezer, e ainda mais um freezer com alta potência ou mesmo ultracongelador, e o frio incidir diretamente no produto. Por quê, gente? A massa é um produto delicado, a gente tem que tratar ela bem, a gente tem que cuidar muito bem dela, né? Ela tem uma delicadeza que não permite que ela possa sofrer uma intervenção tão grande, assim, brusca, né? Então, é importante que você proteja essa massa até que ela esteja 100% congelada. Uma vez que você congelou ela, você vai para o processo de embalagem, né? Mas eu vou mostrar isso para vocês. Então, olha só, você vai pegar uma higiene, uma assadeira, um recipiente que caiba no seu freezer, tá? Eu costumo fazer assim, pessoal, tem várias maneiras, tá? Não quer dizer que uma está certa, outra está errada. São maneiras que o que eu trago aqui é de experiências que eu tenho já há muito tempo trabalhando com massas, de trabalhar muito com pessoas que fazem massas, né? De dar consultorias e cursos para pastaios no Brasil todo. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego um papel manteiga e aí, gente, eu vou colocar aqui, ó, um pouco de semolina de grano tênero, não é grano duro, tá? Por quê? Porque a semolina de grano tênero, ela evita da massa grudar, né, direto aqui no recipiente. O papel manteiga ajuda esse processo também, tá? É fácil de tirar também, caso ela grude um pouquinho, ok? E eu prefiro do que a farinha, porque a farinha, ela, dependendo, ela pode manchar a massa, fica um montinho assim de farinha que depois ela mela, ela não fica legal na hora de fazer o cozimento, além de não ficar bonito, tá? Visualmente. Então, tem gente que usa fubá, tem gente que usa farinha de arroz, você fica à vontade, mas é importante um papel manteiga e um pouquinho de semolina. E aí eu vou colocar a massa, tá? Esse ravioli eu fiz agora há pouquinho, tá fresquinho. Ele ficou aqui em cima da espinatóia para dar uma leve curada,
Então aqui, o que é uma leve curada? Ele perdeu um pouquinho de umidade aqui, né? Então ele já está um pouquinho mais firminho, pouca coisa, tá? Então isso também é um processo que eu gosto de fazer para ele não ir para o freezer com muita umidade ou uma umidade excessiva. E aí eu coloco as massas aqui, ó, uma do lado da outra, sem sobreposição, tá? Não coloquem massa sobreposta, não coloquem massa amontoada, massa grudada. Por isso que nesse processo você tem que ter um certo espaço, tá? O ideal é você, ó, trabalhar com uma massinha do lado da outra, mas sem encostar muito, sem sobreposição, tá bom? Tenho dois tipos aqui, né? O sorrentino e o ravioli. Os dois aqui estão fresquíssimos. E é um recheio aqui de ricota com salsinha. Uma massa que eu fiz agora há pouco para um outro vídeo. Perfeito. E aí, gente, o que acontece? O que eu vou fazer? Eu vou pegar um pano, no caso aqui um Perflex, pode ser um pano de algodão que você tem aí, né? Vou colocar até dois aqui, ó, ele é bem fininho, né? Para quê? Para proteger a massa de incidir do frio, do ar gelado, incidir direto na minha massa, tá? Coloca isso aqui para proteger. Vou deixar aqui, ó, bem fechadinho. E isso aqui eu vou levar para o freezer, tá? E vou deixar ele ficar no freezer, pessoal, até ele congelar 100%. Como você vai saber? Eu não consigo falar para você um tempo exato, porque vai depender muito do seu equipamento, né, do que você tem lá dentro, da potência, tá? Mas nesses freezers tradicionais, tá, você pode colocar, por exemplo, aqui agora são 9 horas da noite, eu vou colocar e vou dar uma olhada nele amanhã cedinho. Provavelmente ele já vai estar bem congelado, tá? Mas ele leva um tempo um pouco maior, tá? Quanto mais rápido, melhor. Como que você vai saber? Você vai tirar ele e ver que ele está 100% duro, né? Se você fizer assim, ele tem que quebrar. Tem que estar bem duro, bem congelado, bem firme, tá bom? Uma vez que ele tiver congelado, aí eu vou mostrar para vocês a próxima etapa, como embalar, como visualizar. Vocês vão ver como que ele vai ficar bem congelado, eu vou mostrar tudo. Fiquem tranquilos, tá? Então eu vou levar isso aqui para o freezer agora e assim que ele congelar, eu volto aqui para a gente continuar. Valeu! Bom, pessoal, de volta aqui então, os nossos raviolis ficaram no freezer aproximadamente 24 horas, tá? E eles já estão completamente congelados. Então, eu acabei de tirar. E aí é muito importante, eu vou mostrar para vocês eles rapidamente, porque uma vez que eles estejam congelados, eles não devem ficar em temperatura ambiente por muito tempo, tá? O ideal é que quando o seu cliente for preparar esse ravioli, ele tire do freezer e coloque direto na água fervendo. Por quê? Porque o ravioli congelado, com a questão do recheio, a umidade, ele tende a ficar melado se ele descongelar. Tá? Então, uma vez congelado, a minha recomendação é que ele permaneça congelado até o momento de ser colocado na água fervente, tá bom? Então, olha só, vamos chegar mais perto aqui e eu vou mostrar como é que ficou o nosso ravioli. Tá? Olha só. Então, aqui nós temos o sorrentino e aqui nós temos o ravioli que a gente fez na forminha. Tá? Então, pessoal, olha só, fica, ó, então, ó, completamente congelado, duro, tá? Vocês estão vendo, ó. Ah, vou até mostrar mais pertinho aqui para vocês verem, inclusive, ó, como que você consegue observar o recheio de tão fina que tá a massa, tá? E aí, gente, uma vez que
tá dessa forma. Você vê que não tem excesso de farinha, né? Ele tem um pouquinho de semolina que a gente colocou, tá? Mas não tem nenhuma rachadura, né? Manteve uma coloração bonita, tá? E aí, a partir do momento que você chegou nesse ponto, ou seja, você colocou as suas massas recheadas para congelar, congelou 100%, está bem firme, está bem duro, o que você vai fazer? Aí você vai embalar. Tá? Ou você já coloca direto na embalagem que você vai vender para o seu cliente, tá? Ou então você coloca em uma outra embalagem, porque aqui, a partir desse momento, você consegue colocar um empilhado no outro, né? Um apoiadinho no outro, porque aqui não tem problema, ele está duro, está congelado, não vai grudar mais. Tá? Então, muitos pastéis costumam pegar embalagens maiores, aí coloca ele numa outra embalagem com tampa protegido, tá? Ou seja, ele não pode ficar suscetível ao frio, ao ar frio direto, né, incidindo na superfície da massa. Então a massa sempre protegida, isso é lei para você que vai fazer massa congelada. Tá? Então, se você colocar numa embalagem maior para depois, posteriormente, na embalagem que você vai vender, tá? Essa embalagem também fechadinha, protegida, ou então direto na embalagem que você vai comercializar. Então, como provavelmente muitos de vocês já viram, né? Essa embalagem que eu costumo trabalhar com as minhas massas recheadas, né? Com a minha marca. Tá? Você pode colocar isso aqui em uma embalagem transparente, uma embalagem de papel craft, tá? Essa embalagem aqui de pé de papel craft, ela ajuda a massa a respirar também, tá? A massa não sua e ela permanece completamente congelada aqui dentro. Tá? Você pode embalar essa massa a vácuo, não um vácuo muito forte, tá? Mas pode embalar ela a vácuo e manter ela congelada. Tá? Então existem diversas maneiras de você trabalhar a embalagem para comercialização. Aqui eu vou colocar na minha, tá? Eu tenho papel manteiga aqui embaixo também. Tá? Eu gosto de colocar um pouquinho de semolina aqui e aí eu transfiro a massa congelada para cá. Tá? Isso aqui é só uma amostra, tá, pessoal? Só um exemplo aqui no vídeo para vocês poderem ter uma ideia de uma sugestão de embalagem. E aqui ela fica muito legal, tá? Fica muito bonito. E importante, como eu falei, então, gente, não demorem muito, tá? Para manipular a massa congelada, tá? Porque ela pode começar a descongelar e você não vai querer isso, porque ela começa a ficar melada, né? Então aqui, ó, eu deixo as minhas massas. Vou chegar mais pertinho aqui para vocês verem, ó. Então coloco a minha massa aqui, tá? Embalo ela e tampo, protejo e volto para o freezer. Tá? E aí daqui vai direto para o meu cliente. E aí sempre a orientação para o seu cliente, né? Quando ele compra massa congelada, pessoal, é importante ele comprar a massa, tá? E não se demorar muito para chegar em casa, né? Para colocar a massa direto no freezer. Ou ainda tem muitos alunos meus, tem um pessoal que desenvolveu até bolsas térmicas personalizadas para o cliente levar a massa recheada, para não correr o risco dela descongelar no caminho de casa. Porque esse é um problema bem recorrente, né? Às vezes o cliente esquece, ou às vezes ele passa, compra massa congelada, daí ele demora para chegar em casa, vai fazer outras coisas e a hora que chega a massa já está descongelada. Então esse é um cuidado que é importante você ter para poder orientar, tá, o seu cliente. Tá bom? Então é isso. Vocês viram que não tem muito segredo, mas tudo começa do fundamento, né, gente? Um bom empasto, um recheio que não esteja excessivamente úmido, nem muito mole, muito cremoso, um recheio que tenha uma boa consistência, tá? Você trabalhar com um congelamento em tempo curto, né? Então um processo de congelamento rápido,
tá? Esperar a massa congelar 100% e sempre proteger a massa do ar gelado incidindo direto nela, ok? Então é isso, gente. Valeu, espero vocês no nosso próximo vídeo e um abraço.